Boa noite a todos, senhoras e senhores internautas que nos acompanham através do site da Câmara Municipal. De acordo com a resolução número 254 de 2013, eu solicito ao vereador Julimar que faça uma leitura da Bíblia Sagrada. Em referência à palavra de Deus, eu solicito os nobres colegas que fiquem de pé. Oi. Leitura de hoje, livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 10. O temor do Senhor é o primeiro da sabedoria, e o conhecimento do santo é a inteligência. Amém. Sob a proteção de Deus, dou por aberta mais uma sessão extraordinária da Câmara Municipal de Viradouro. Senhores vereadores, informo-os que o projeto de lei do Executivo número 045/2014 foi retirado da pauta a pedido do autor, através do ofício número 204/2014, encaminhado a esta casa hoje à tarde. Aproveito também a oportunidade para informar aos novos vereadores o recebimento nesta casa do projeto de lei do Executivo número 48/2014, que dispõe sobre a concessão do aumento salarial aos funcionários do Poder Executivo do município de Viradouro e que as cópias dos mesmos encontram sobre as suas mesas. Por se tratar de um assunto relevante de interesse público, eu consulto ao plenário sobre a autorização para que o projeto seja incluído na ordem do dia. Tudo ok? Então o projeto será incluído na ordem do dia para discussão e votação. Na ordem do dia nós temos o projeto de lei do Executivo número 41/2014, que revoga a lei do município número 3.082, de 1º de fevereiro de 2013. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial e eu coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O regime foi aprovado com menos um voto. Júnior também? Ah, tá. Menos um voto. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ementa, bem como da sua justificativa. Boa noite a todos. O projeto de lei 41 de 2014 revoga a lei municipal 3.082, de 1 de fevereiro de 2013. Justificativa. Excelentíssimo senhor presidente, dirijo-me a vossa excelência na qualidade de prefeito do município de Viradouro, estado de São Paulo, para apresentar o projeto de lei anexo que dispõe sobre a abrogação da lei municipal 3.082, de 1 de fevereiro de 2013. A lei municipal 3.082 de 2013 foi responsável pela criação de um cargo de diretor de divisão municipal de ensino, 12 cargos de diretor de divisão, 6 cargos de diretor de escola, 8 cargos de diretor de escola de educação infantil, 5 cargos de vice-diretor de escola, 2 cargos de diretor supervisor de ensino, 7 cargos de assessor de gabinete e 12 cargos de assessor. Referida lei foi aprovada com o intuito de sanar a inconstitucionalidade existente à Lei Municipal número 2.354, de 5 de janeiro de 2006, por nela não constar as atribuições dos cargos que criara e que foram recriados posteriormente pela Lei Municipal 3.082 de 2013. A respeito da Lei Municipal número 3.082 de 2013, prever as atribuições dos cargos que criara, assim o fazendo de forma genérica, porque o específico está contido no genérico. Tal generalidade foi censurada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, por meio da ação direta de inconstitucionalidade, número 211, 4.571, 62, 2014,
20.8.26.0000, que tramita perante o órgão especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, sobre a relatoria do desembargador Luiz Antônio de Godoy. A censura mencionada, muito embora feita através da decisão judicial precária, pois proferida em sede de liminar, tem força bastante para fulminar os efeitos da Lei Municipal 3.082, de 2013, sendo este o motivo que me leva, ao invés de recorrer pelas vias ordinárias contra a decisão em questão, a acatá-la e corrigi-la pela via legislativa, o que está sendo feito com a propositura de outros projetos de lei que, juntamente com esse, foram encaminhados a essa Casa de Leis. Essas, Excelência, as razões pelas quais me valida a competência que a lei orgânica me confere para propor a matéria que revoga a Lei Municipal 3.082, de 1 de fevereiro de 2013. Atenciosamente, Maicon Lopes Fernandes, Prefeito Municipal. Solicito a primeira secretária que verifique os pareceres que acompanham o projeto. Tem o parecer da assessoria jurídica que está apto a tramitar na casa. Comissão de Justiça e Redação, É favorável. Parecer verbal. é parecer verbal favorável. O Ailton Tiguera não está, então favorável. Coloco o projeto em discussão. Vereador Edson, com a palavra. Excelentíssimo senhor. Está acontecendo. Excelentíssimo senhor presidente. Está saindo? Excelentíssimo senhor presidente, componentes da mesa, aos colegas, à imprensa, aos seus funcionários, seus internautas e o pessoal de auditório, boa noite. Eu gostaria de discutir aqui, senhor presidente. De novo. Eu gostaria de discutir aqui, senhor presidente, uma questão jurídica. Até eu levaria isso à comissão, principalmente à Comissão de Justiça e Redação. O seguinte, a Lei 3.082, que está sendo agora revogada, ela extinguiu, recriou e criou cargos. Extinguiu cargos da Lei 2.354, de 2006, recriou os mesmos cargos e criou novos cargos. Tudo bem. Agora, o projeto de Lei 41, que nós estamos vendo aqui, revoga a Lei 3.082. Eu perguntaria aos senhores vereadores, fica valendo a anterior, que foi julgada inconstitucional pelo tribunal? Porque a 3.082 revogou a 2.354. Se nós revogarmos ela aqui agora, fica valendo a lei anterior. E a lei anterior, a 2.354/2006, foi julgada inconstitucional com trânsito em julgado. É indiscutível mais, não tem como alterá-la. Nós não estamos analisando aqui essa liminar recente da 3.082. Nós estamos retornando lá no passado da Lei 2.354/2006. Eu gostaria que a Comissão de Justiça e Redação, se for o caso, suspendesse um pouquinho a sessão, senhor presidente, para nós entendermos essa questão jurídica que é importante. Se ela está revogada, se a outra está inconstitucional com transjulgado, não existe lei nenhuma que trate do vencimento dos funcionários públicos do município de Viradouro. Acabou. Então, aí, os demais projetos que estão tramitando essa casa, que se refere à Lei 2.354, não tem sentido revogar uma coisa que já não existe. É uma questão aqui, eu acho, juridicamente relevante, seria importante analisar isso.
E como é que fica também aquela ordem do tribunal que tem num parágrafo lá que extingue os cargos como o tribunal mandou? Se ela for revogada, os cargos não estão extintos. Os cargos existem, perduram e estão aí em vigência. É uma questão que eu gostaria, antes até de tratar da matéria em si, que, se fosse possível, suspender a sessão para a comissão se reunir e tentar esclarecer essa questão jurídica relevante. Obrigado. Tá bom. Vereador Manuel Brandão, quer fazer uso da palavra? Excelentíssimo senhor presidente, demais componentes da mesa, caros colegas vereadores, público que nos acompanha aqui na Câmara Municipal, aquele que nos assistem pela internet, a todos o meu boa noite, o meu cumprimento. Esta casa hoje começa a aparecer um pouco com o seu lema, Casa do Povo. Hoje o povo está um pouco presente. Peço a vocês que continuem fazendo essa presença na Câmara Municipal, porque faz toda a diferença a presença dos senhores e das senhoras aqui conosco. Nobre vereador, nobre colega Edson Franco, levanta aqui uma questão relevante ao tema, pertinente ao dia, quando nós tratamos do projeto de lei número 41, que de fato revoga a lei 3.082. Essa lei 3.082 revogava lei anterior. Se, revogando-se agora a 3.082, volta a valer aquela lei anterior a esta? É a pergunta do nobre vereador. Por lógica, não. Jamais. Ela já foi revogada em algum momento. Porque havia um ADIM sobre ela, nós vamos cumprir a ADIM, como já cumprimos. Quando propusemos a 3.082, estávamos cumprindo. Agora, pois não. Sim. Se ela deixar de existir, ela deixaria de revogar o que ela revogou. Eu estou entendendo seu raciocínio, mas não teria lógica nenhuma de nós retrocedermos a uma lei que o senhor acabou de dizer. O Tribunal de Justiça, por meio de um ADIM, de uma ação direta de inconstitucionalidade, declarou inconstitucional. Quando isso acontece, nós passamos a cumprir. E ainda que não cumpramos, vira letra morta. Como Vossa Excelência sabe, com relação a um ADIM anterior, que eu não vou lembrar o nome, mas Vossa Excelência vai se recordar, e todos aqui se recordam, quando nós recorremos contra um aspecto da própria lei orgânica municipal, que determinava que a criação e extinção de cargos tinha que ser feita por maioria absoluta, e nós provamos por A mais B, pela Constituição Federal, pela Constituição do Estado, que era por maioria simples, e assim nós fizemos e conseguimos essa DIN. Foi, se não me engano, foi na criação desses cargos de diretores, quando as escolas estavam para começar as aulas, e nós não conseguíamos formar as diretorias, porque tinha sido extinto no governo anterior, lá no começo de 2012, estava extinto, para criar os novos cargos. Nesse momento, o presidente Ernei estava como prefeito, assumindo a cadeira de presidente, eu declarei criados os cargos com 4 votos apenas. E a primeira ação que se debateu contra esta lei foi essa, de que a criação tivesse sido feita de maneira errada. E nós ganhamos um ADIM, no Tribunal de Justiça determinou que quem estava errado era a lei municipal, depois veio nessa casa uma emenda à lei municipal, que eu lembro muito bem que Vossa Excelência deu voto contrário ou se absteve. Eu não lembro exatamente se absteve ou se deu voto contrário. Ou seja, nós não temos o costume de não cumprir as decisões do Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça nós cumprimos. Então, veja, voltar à lei anterior, jamais. Agora, se serve como proposta para a gente encerrar o debate e garantir a votação, que se coloque uma emenda aqui
dizendo-se revoga-se a 3.082 e referindo-se também à anterior, que havia sido por ela revogado. Entendeu? Pode falar. Ok. No entendimento de Vossa Excelência, a Lei 2.354/2006 não existe mais porque o tribunal já... Como é que fica esses demais projetos? Isso que eu fiz a pergunta. Como é que ficam os demais projetos que alteram os anexos da 2.354 se ela já não existe? Essa é a questão que eu levantei. Na verdade, eu não consegui compreender a sua questão. Última. Ok. A Lei 2.354, pela explanação que Vossa Excelência fez, ela foi julgada inconstitucional, ela não... Sim. E ela passou a ser substituída pela 3.082. A 3.082 vai ser feita agora, por exemplo. Sim. E a nova lei? Ela revogaria a outra. Sim. E a outra que foi julgada inconstitucional, que é referir todos os demais projetos aqui, já alterando a referência, o salário e criação de cargos. Ela já não existe porque tem uma ADIM transitada e julgada, que ela não existe mais. Como Vossa Excelência, a lei orgânica também não existe. Na condição que Vossa Excelência está colocando, me parece que é esse o objetivo, nós não temos condições de eliminar o impasse. Nós vamos ficar para sempre, porque não se pode se referir a uma lei que ainda não existe, que não foi votada. No caso, esses novos cargos, eles passam a ser regidos pela lei, pela possível lei, oriunda do projeto 41. Mas eu não posso me referir a ela, porque eu não tenho condições de me referir ao futuro. Entendeu? Agora, a lei anterior, aquilo que foi o que é pacífico para mim é o que foi resolvido pelo Tribunal de Justiça, de tal modo como devendo ser inexistente, ele é inexistente. Ela inexiste. Agora, valendo, senhor presidente, como sugestão, eu até concordaria, não concordo com o vereador Edson, que a gente possa pedir uma suspensão da sessão aqui, por um tempo suficiente para se fazer uma consulta ao assessor técnico jurídico da casa, o assessor jurídico, o nosso amigo Flávio, que possa, então, iluminar a questão. Agora, o que é pacífico? Aquilo que foi decidido pelo Tribunal de Justiça como inconstitucional, inexiste, não pode existir no ordenamento jurídico brasileiro. Isso aí é pacífico. Uma parte, Fabiana... Recebendo uma mensagem aqui do secretário de Negócios Jurídicos, está acompanhando a sessão. A lei anterior não vale, conforme o parágrafo 3º do artigo 2º da Lei de Introdução ao Direito. Salvo disposição em contrário, a lei revogada não se restaura por ter a lei revogadora pedindo a vigência. Ele está passando a mensagem aqui. Se quiser suspender a sessão... Ou... Ok. Senhor presidente, obrigado pela parte. Eu diria, o que eu quero dizer é o seguinte, se a lei 2.354 não está vigindo, como é que aqui os servidores designados desenvolver função de confiança de vice-diretor de escola, título de gratificação, um dos projetos, o valor resultante da diferença do salário do seu cargo de origem, referência 15, constante do anexo 5 da tabela de investimento da lei 2.354. Se ela está ADIM, tem constitucional, não existe esse anexo. Se ele não existe, como é que você pode vincular um novo à referência a uma coisa que já não existe? É essa que é a minha questão. Essa lei, esse projeto aqui, está remetendo a uma referência de uma lei que foi julgada constitucional nesse anexo. Deixa eu pedir uma parte também agora na sua fala. Não, eu até gostaria que permanecesse para que pudesse responder a questão. Vejamos. Qual então, o senhor colocou um impasse. Beleza. Qual que é a sua sugestão para que nós possamos sair do impasse, uma vez que o município não pode ficar travado, parado por falta dos cargos diretos? Eu vou dizer o que eu acho aqui. Se o anexo 4 e 5, não, sim, mas o anexo, os cargos que foram julgados em constitucional estão todos aqui, é anexo 4 e anexo 5, se não me engano. Então, não é a lei completa, eu sei disso, tá? Mas só que esses valores de referência foram revogados porque os cargos foram julgados no constitucional. Então foi revogado. E eu acho o seguinte,
se vocês pretendem criar algum cargo, vocês têm que criar o cargo com referência, porque a que existia lá atrás não pode ser vinculada a uma coisa nova que se ela não existe mais. Você entendeu o que eu estou querendo dizer? Eu acho que a questão tem que ser: sugiro aqui novamente a presidência, suspenda essa sessão, ou que reconvoque uma outra para amanhã, ou sei lá. Eu acho que tem que fazer as coisas de forma juridicamente aceitável. Essa é a minha opinião. Vincular uma coisa que já não existe, como é que você vai existir, como é que você vai falar que a referência de vice-diretor vai ser R15, se ela já não existe lá? Era essa a questão que eu queria da comissão. Obrigado. Ok. Senhor presidente? Sim. Eu reforçaria a sugestão que a gente se reúna com o doutor Flávio e passe a discutir, muito embora, volto a dizer, pacífico de que aquilo que foi julgado pelo Tribunal Inconstitucional, ele não está valendo. Mesmo que essa casa se negue a admitir, como foi o caso de Vossa Excelência com relação à ADIM que eu me referi anteriormente. Nós não votamos, continua na lei orgânica, mas continua a lei está morta. Tá? Então, se for essa sugestão aceita, senhor presidente, eu reforço a sugestão que a gente converse com o departamento jurídico. Muito obrigado, senhor presidente. Vamos aproveitar para a gente esgotar o máximo que temos com relação a esse projeto, para que as dúvidas sejam solucionadas e nós voltarmos para... Eu vou suspender a sessão. Tem mais alguma colocação? Algum vereador que queira fazer uso? Não. Então eu vou suspender a sessão por um período aqui indeterminado até a gente solucionar esse problema. Ok?
CPI. Alô?
Bom, dou por aberto a sessão extraordinária. Eu gostaria que o vereador Manuel Brandão fizesse uso da palavra para as considerações, por favor. Senhor presidente, primeiramente eu gostaria de solicitar um novo cabo para o microfone aqui, porque a coisa está difícil. Segundo, eu gostaria então de pedir desculpas a todas as pessoas que aqui estão presentes conosco, aqueles que nos acompanham também pela internet, pela interrupção. Gostaria de lembrar aos senhores todos, senhores e senhoras, que esta atitude é prevista no nosso regimento interno, no regimento interno desta casa, e que, portanto, foi feito de acordo com ela. Nós estávamos no impasse quanto à possibilidade de continuidade de votação dos projetos que hoje estão na pauta desta sessão, pelo fato de que o projeto 41 vem a revogar uma lei anterior, que revogava uma ainda anterior a ela. A pergunta é, caso se revogue a lei anterior, volta a valer aquela que a lei revogadora, ora revogada, a lei revogadora, que ora é revogada, volta a valer o que ela revogava? Resposta, repito, como já disse, não. Quando falei anteriormente, falei apenas por lógica. Agora falo nos termos jurídicos. Não existe no ordenamento jurídico brasileiro o efeito da repristinação. Não se volta atrás o que foi revogado. O que está inválido, está inválido. Não se volta atrás. Mas a discussão não precisa caminhar por esses meios. Pelo fato de que o que o nobre vereador Edson questionou nessa tribuna era quanto às referências. A lei número 2.354, quando sofreu a ação direta de inconstitucionalidade, não foi determinada totalmente inconstitucional, mas somente partes dela. O artigo 5º dela e o anexo 4, ou melhor, o anexo 4 dela foi considerado inconstitucional. Mas o anexo 4 diz, no artigo 5º, que trata desse anexo 4, diz o seguinte: passa a ser, o constante do anexo 4 desta lei, o quadro de cargos de provimento e comissão. Então, o que foi revogado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, por meio daquela ADIM anterior, não foram as referências. O que foi revogado foram os cargos. O que foi considerado inconstitucional foram os cargos. As referências, de acordo com o artigo 6º, temos a tabela de referências de vencimento de salário, constitui o anexo 5. E o anexo 5 não está na ADIM. A ADIM não atingiu ao anexo 5, ao qual se faz referência nos projetos que se vota aqui hoje. Então, podemos continuar a votação sem nenhum medo, porque o anexo 5 não sofreu a questão da inconstitucionalidade. Então, por isso, senhor presidente, firmo o meu parecer, na qualidade de presidente da Comissão de Redação, de Justiça e Redação, já anteriormente de acordo com o meu colega Ailton, que também faz parte dessa comissão. Então, o parecer da comissão está dado pelo prosseguimento da votação, pelo fato de que o que se questiona aqui com relação ao anexo 5, ele não foi alvo daquela ação direta de inconstitucionalidade. Aliás, foi alvo, mas não foi atingido. Era só, senhor presidente. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado com
Um voto contrário. E uma abstenção do vereador Júnior, que não se fez presente no plenário para votar o projeto. Portanto, o projeto foi aprovado com 5 votos. Passamos ao projeto de lei número 042/2000. 4 votos. É que tem a aprovação da presidência também. Exatamente. Nós temos em mãos o projeto de lei do Executivo número 42/2014, que dispõe sobre a criação de cargos em comissão de diretor de divisão que passam a fazer parte do quadro de funcionários do Poder Executivo do município de Viradouro e da outras providências. O projeto também possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Eu coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O pedido foi aprovado com voto, com menos um voto do vereador Edson. O projeto havia recebido uma emenda modificativa de autoria do senhor prefeito municipal, que foi retirada e substituída por outra, com nova redação, da qual foi encaminhada a cópia aos senhores vereadores. Eu solicito à primeira secretária que faça a leitura da emenda. Projeto de lei do Executivo 42 de 2014 dispõe sobre a criação de cargos em comissão de diretor de divisão que passam a fazer parte do quadro de funcionários do Poder Executivo do município de Viradouro e da outras providências. Não está aqui? Está no projeto? Emenda modificativa ao projeto de lei 42 de 2014, 28 de julho de 2014. Prefeito Municipal de Viradouro, no uso das atribuições que me foram conferidas por lei, submeto ao presidente da Câmara Municipal de Viradouro a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei 42 de 2014, para alterar a redação do seu artigo 1º, que passa a ser assim considerada. Artigo 1º. Ficam criados os cargos em comissão de diretor de divisão, que passam a fazer parte do quadro de funcionários do Poder Executivo do município de Viradouro, com as seguintes especificações: diretor de divisão, quantidade 6 cargos, na referência 16A, ensino fundamental completo. Viradouro, 30 de julho de 2014, Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal. Coloca a emenda em discussão. Vereador Manuel Brandão, quero fazer uso da palavra. Edson. Tá. Eu estou colocando a emenda, mas você queria que nós antecipássemos? Tá. Então tá. Vereadora Fabiana, apareceu. O parecer jurídico aqui que nós temos é a lei, a emenda não tem. Seu parecer. A sua irmã. Finanças e orçamento, o vereador Júnior está ausente, Julimar? Favorável, Fabiana favorável também. Bom, volta a emenda e eu coloco em discussão. Manuel Brandão queria fazer uso? Não? Tá. Para a emenda. O projeto. Como a emenda nunca foi transposta a letra A da referência 16A, então pode se considerar o parecer do projeto para a emenda. Vereador Manuel Brandão, como nós estamos gravando a sessão, eu gostaria que você fizesse o uso na tribuna, porque nós temos que registrar e eu... Faça favor.
senhor presidente, demais colegas, eu gostaria apenas de salientar o seguinte. Nós sabemos que a convocação foi feita já durante essa semana. Há um grande número de projetos e emendas, tal, o que fez dificultar com que o nosso caro amigo Flávio não tenha feito todos estes por escrito. Mas, já com a concordância do vereador Edson, eu pediria a concordância dos demais colegas, nós podemos passar a considerar o parecer ao projeto. Se esse parecer for favorável, podemos passar a considerar o mesmo parecer para a emenda, porque a emenda apenas aumenta a letra A na referência, que deixa de ser 16, passando a ser 16A. E eu só gostaria até de salientar, vereador Edson, que nesse caso, ainda que persistisse aquele entendimento anterior, esse estaria livre, porque está criando uma nova referência, está no 16A. Então, o pedido seria a leitura do parecer jurídico relativo ao projeto 42. Se o presidente permite, poderíamos adiantá-la, já fazer essa leitura do parecer ao projeto, valendo, inclusive, para a emenda. Resolve, vereador Edson? Pode ser, senhor presidente? Pode ser. Ok, obrigado. Eu só queria fazer uma referência com relação ao parecer do projeto do Departamento Jurídico. Consultando hoje o secretário de Governo do Departamento Jurídico, ele me disse que, e nós não vamos mudar os pareceres que são emitidos pelo Departamento Jurídico, até eu esqueci de perguntá-lo, no regimento interno onde que consta, porque necessariamente ele fala que não há necessidade, a importância é do parecer das comissões. Até depois eu preciso checar com ele e ver se realmente consta no regimento interno. Segundo ele, não. Mas por questões de democracia, eu faço questão de pedir para a primeira secretária que faça a leitura do parecer do nosso assessor jurídico do projeto. Analisando as proposituras e como consta da justificativa do projeto de lei número 42 de 2014, a evolução legislativa sobre cargos em comissão do Poder Executivo de Viradouro, notadamente dos cargos criados nas referidas leis, foram inicialmente declarados inconstitucionais por decisão judicial proferida nos autos da ação direta de inconstitucionalidade número 0222-842, 78, 2009, 826-000, e posteriormente criados pela Lei Municipal 3.082 de 2013, que também está sendo objeto de ação direta de inconstitucionalidade. Processo número 2.21.14.571.62 de 2014, 826.0000, que em sede liminar suspendeu os efeitos da referida lei. Consta do acórdão da ação direta de inconstitucionalidade número 0222-842, 78, 2009, 826.0000, o seguinte: no caso sub júdice, como descrito acima, os cargos criados não exigem essas qualidades de seus titulares, uma vez que relacionados às atividades comuns que deveriam ser assumidas em caráter permanente, sendo incompatíveis com a transitoriedade que caracteriza os cargos em comissão. Vale dizer, tem por particularidade a qualidade técnica ou prática de serviços, porque englobam funções que denotam a natureza profissional do vínculo entre seus agentes e a administração pública, e que, por essa razão, não se pode admitir a livre nomeação. Além do mais, não basta denominar os cargos como sendo do diretor, chefe, assistente ou assessor, para que se abra uma exceção à regra do concurso público, pois o que importa é a substância dos cargos de provimento em comissão, fazendo-se necessário examinar as atribuições a serem exercidas por seus ocupantes. Consta ainda da liminar concedida na ação direta de inconstitucionalidade, processo 2.114, 571, 62, 2014, 826.0000, o seguinte: trata-se de ação direta de inconstitucionalidade com pedido de liminar, suspensão de cumprimento dos artigos 3 e 4 da Lei Municipal 3.082 de 2013, de Viradouro, ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça do Estado de São Paulo. Referida lei extingue, recria e cria os cargos que especifica e dá outras providências.
das folhas 57 e 59. A lei impugnada criou os seguintes cargos de provimento em comissão: diretor de divisão municipal de ensino, diretor de divisão, diretor de escola de educação infantil, vice-diretor de escola, diretor supervisor de ensino, assessor de gabinete e assessor. São relevantes os argumentos apresentados pelo postulante, vez que, aparentemente, são cargos destinados ao exercício de atividades técnicas e burocráticas, típicas de provimento efetivo, não exigindo liame de confiança entre o seu agente político e o servidor comissionado. Além disso, observo ter sido julgada procedente anterior à ação direta de inconstitucionalidade por esse colendo órgão especial, tendo sido declarada inconstitucional lei que anteriormente criou cargos semelhantes naquele município. Ademais, não há previsão de recursos disponíveis para atender aos novos encargos decorrentes do referido ato normativo. Assim, tendo em vista a verossimilhança do direito alegado e risco de lesão de difícil reparação, defiro a liminar pleiteada para suspender a eficácia da lei impugnada. Portanto, a criação dos referidos cargos se encontram sob júdice, ainda sendo que, a partir da descrição precisa das atribuições do cargo público, será possível, a bem do funcionamento administrativo e dos direitos dos administrados, averiguar se completa a licitude do exercício de suas funções pelo agente público. Porém, cabe a esta assessoria alertar que a liminar que suspendeu os efeitos da Lei Municipal 3.082 de 2013 não diz respeito apenas à descrição precisa das atribuições do cargos, mas diz que são relevantes os argumentos apresentados pelo postulante, vez que, aparentemente, são cargos destinados ao exercício de atividades técnicas e burocráticas típicas de provimento efetivo, não exigindo liame de confiança entre o agente político e o servidor comissionado, podendo assim tais cargos serem reconhecidos como de provimento efetivo, mesmo com a descrição específica de suas atribuições. Câmara Municipal de Viradouro, 30 de julho de 2014. Dr. Flávio Luiz Baião Pontes Gestal, assessor jurídico. Eu coloco a emenda em discussão. Vereador Edson. Eu gostaria de dizer aqui que o parecer jurídico da assessoria jurídica da Casa demonstra claramente que esses cargos não poderiam ser criados por comissão. E é com esse parecer que eu concordo. E gostaria de dizer também aqui que essa nova referência criada aqui para o diretor de divisão vai aumentar o salário dele de 200 e pouco para 2.505. Pena que é só para o diretor de divisão. Eu só estou dizendo pena que é só para o diretor de divisão. Podia ser para mais algumas pessoas, né? O meu tá bom, não precisa aumentar. Eu vou dizer apenas aqui aos nobres vereadores, nós temos aqui o impacto da criação desses cargos. Com o quadro atual da prefeitura, o gasto foi de 562.311. O gasto passará a ser agora, com os cargos criados, 806.551, se esses cargos foram criados. Vai ter um adicional de gasto de 343.088,85 centavos. Isso de agosto a dezembro deste ano. De janeiro a dezembro do ano que vem, vai ser 823.396,45. E de janeiro a dezembro do ano que vem, sem a correção que possivelmente terá,
vai ser o mesmo valor, de 823.396. Então, eu gostaria apenas de dizer que, face a isso, eu sou contra esses projetos que tramitarão nessa Casa de Leis, por não repetir a mesma inconstitucionalidade que eu, pessoalmente, acredito. Se os demais vereadores acreditam que não, é outra questão. Muito obrigado, senhor presidente. Vereador Julimar. Boa noite, presidente. Boa noite, demais colegas. Boa noite a todos que nos assistem. Essa fala e esse valor é se todas as vagas forem preenchidas. Se todas forem. Tá? Agora eu quero lembrar o nobre vereador que em 2012 existia 55 cargos. Pode falar, ele pode. Ele vai ouvir. Em 2012, na retirada do prefeito anterior, existia 55 cargos comissionados. Hoje, criando esses cargos que estão aqui hoje, são 23 cargos, 26 cargos, com essa criação de hoje. 26, vamos pôr a metade do que tinha antes. Sem contar que a maioria dos anteriores, a gente não tem conhecimento onde trabalhava, onde estava. Então, é o seguinte, eu quero deixar claro o seguinte. O Julimar está com a palavra, eu gostaria que ele concluísse. A questão dele ouvir ou não é... Eu queria dizer o seguinte, então, se encerraram com 55 para 26, quase que a metade. O valor seria se foram todos os cargos preenchidos. Agora eu queria dizer o seguinte, como é que ficamos sem um diretor de obras? Impossível trabalhar. Isso é querer parar realmente a administração, com todo respeito, é parar. Porque sem um diretor de obras, temos hoje um PSF em construção aqui em cima, uma reforma da escola lá embaixo, o recapeamento do asfalto quase na cidade toda, a reforma do PSF 1, que já terminou agora, a reforma do PSF 2, é construção para todo lado que o prefeito está fazendo. Como é que ficamos sem um diretor de obras? Então, assim, é parar a prefeitura. Mas eu acredito que não vão conseguir não, porque a gente vai conseguir o objetivo que a gente quer hoje. Diretor de licitações. Se a gente ficar sem um diretor de licitações hoje, para tudo a prefeitura. Não se compra uma bala sem um diretor de licitações. Tudo é licitado. Tudo passa por ali. Então, assim, ó, com todo respeito, isso aqui chega a ser brincadeira o que está acontecendo, na minha opinião. Mas só lembrando, eu queria lembrar bem dos 55 cargos anterior para 26, e que é impossível ficar sem esses diretores. Então, a gente acredita que o que a gente está fazendo é só ajudar o município a desenvolver, não voltar para trás, que isso não vai acontecer. Boa noite. Vereador Edson, por favor. Eu gostaria apenas de dizer aqui, existiam, não sei se é 55, mas nem todos também estavam ocupados. Só que não existiam 4 cargos de secretário a 7.500 cada um, não, viu? Se somar esses valores aí, vai sobrar muito dinheiro. Agora, só, eu já vou dizer para vocês aqui o seguinte, tudo isso está acontecendo, tudo isso que está acontecendo aqui hoje, eu vou dizer para vocês por quê, então eu vou dizer quem é que começou tudo isso para levar ao que nós estamos vivendo aqui. Ó, presta atenção, eu vou dizer para vocês aqui.
Não, pera um pouquinho. Não, pera, gente, você está muito precipitado, ó. Eu só vou pedir para que ele faça as conclusões dele, para depois os vereadores. Em 2009, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores de Viradouro entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade. Não, eu estou dizendo aqui, não, gente, vocês querem acreditar, acredito, vocês não querem, tudo bem. Trata-se, quem está dizendo aqui não sou eu não, é o procurador. Trata-se de uma ação direta de inconstitucionalidade movida pelo Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, tendo por objeto a Lei 2.734, de 22 de janeiro de 2009, do município de Viradouro, que dispõe sobre a criação de um cargo em comissão de assessor jurídico e supervisor. O que aconteceu? Foi feito esse pedido de inconstitucionalidade, o procurador de justiça pediu os demais cargos de comissão do município, que foram para lá e teve aquela DIN com acorde transjulgado, que foi julgado inconstitucional. E agora foram recriados os mesmos cargos, novamente julgados. Não foi cumprida, né, doutor? Não foi cumprido, o ex-prefeito... Eu vou dizer um negócio para você. Eu vou dizer um negócio. Cumpriu tão bem que o próprio Tribunal deu um liminar e mandou anular os cargos. Então, só que está recriando novamente o mesmo cargo. Então, eu só estou querendo dizer aqui, se tudo isso está acontecendo, não foi por culpa de nenhum outro, foi do Partido dos Trabalhadores. Não, senhor, isso aqui, o que é a assinatura? O que é isso aqui? Foi vocês que entraram. Os quatro vereadores. Peraí. Pera um pouquinho, não estou dizendo isso, estou falando que tudo iniciou por causa dessa petição aqui. Certo? Agora, essa representação sim, mas por quê? Porque nós entendemos que esses cargos foram julgados inconstitucional, não podia ser recriado. E ninguém está dizendo o contrário. Mas tudo aconteceu por causa dessa representação. Foi, senão não teria sido julgado. Bom, eu vou conceder. Eu só quero dizer aqui o seguinte, é uma pena, eu já disse que sou contra essas recriação de cargos, estou dizendo claro. Agora, eu vou dizer um negócio para vocês aqui. Daqui, ó, essa solução dada aqui hoje não vai resolver o problema administrativo de Viradouro, não. Vai ter pode ter certeza que a hora que o tribunal souber dessa nova criação, vai ter novas suspeitas, vocês vão ter surpreendido novamente. A vereadora Fabiana, Manuel, você permita que a vereadora Fabiana faça uso da palavra? Eu só preciso lembrá-los, e infelizmente o vereador Edson se retirou da sessão, mas eu preciso fazer com que vocês tenham conhecimento, quando ele disse que é uma pena que foram dado um valor de salário para 4 funcionários, mas a administração passada, os vereadores que passaram por esta casa, aprovou, na época, um salário de diretor, um salário só de diretor. E que esse salário passava, se não me falha a memória, mais de R$ 2.900, que era a secretária da Educação, então, na época. Hoje ele está fazendo referência com que está dando aumento para 4 diretores, e naquela época eles fizeram questão de aprovar no projeto de lei, de um cargo. Vereadora Fabiana, só a título de esclarecimento aqui, é porque andou correndo, quando saiu essa liminar, que havia sido feita lá no passado pelo Partido dos Trabalhadores. Mentira, porque daquele momento o ex-prefeito engavetou a liminar, tocou a administração até o fim, não cumpriu, ele retém um inquérito civil hoje correndo por descumprimento dele à justiça. Nós criamos e recriamos essas leis. Ano passado, ela foi revogada agora, o prefeito, em respeito ao Poder Judiciário, cumpriu a liminar na hora. Estamos recriando aqui de novo, por quê? A prefeitura está travada. Todos sabem aqui que hoje a prefeitura, para comprar um lápis, precisa passar para licitação. Não está publicando nada, está tudo parado. Por que está parado, pessoal? Não preciso falar, né? A cidade está andando, começou a andar. Vereador Manuel Brandão, com a palavra, por favor.
Olha, é preciso que vocês não só estejam presentes nas outras sessões, assim como também a transmissão que nós fazemos pela internet, e começar a observar um pouco mais quem são os representantes eleitos pelo povo que fazem parte dessa atual legislatura. Aqueles que trabalham com finco, com amor, com determinação, porque, afinal de contas, os votos na urna foram para que esses vereadores estivessem aqui e que são os legítimos representantes da comunidade. O que vocês estão vendo aqui hoje é coisa rotineira. Vereador Manuel Brandão com a palavra. Desculpa, Manuel. Senhor presidente, esperava até mais um pouquinho, não tem problema. Vai fluindo e eu abrevio as minhas palavras porque o senhor Julimar tem aqui os meus cumprimentos e os parabéns pelas palavras que proferiu nessa tribuna. Estendo os meus parabéns também à colega Fabiana, que abrevia então a minha fala, porque disso falaria nessa tribuna. Mas, quando uma verdade é falada, é necessário que se repita. Me permita, vereador Julimar, dizer mais uma vez que o impacto financeiro, aqui o vereador Edson, que infelizmente se ausentou da sessão, aludiu nessa tribuna, trata-se da pior das hipóteses. Trata-se de que todos os cargos criados, se eles fossem ocupados. E nós temos a palavra do prefeito municipal, que nos deu essa palavra em reunião antes de ontem e ontem, que não vai usar todos esses cargos, que não vai preencher todos esses cargos. E nós confiamos nisso e vamos continuar atentos e vigilantes para fazer essa cobrança. Outra coisa que é necessário que se esclareça. Quando se trata da emenda, que coloca um A na referência 16, fazendo a referência 16 virar 16A, é necessário que se esclareça, porque o vereador Edson falou que os salários desses diretores de divisão passariam de 2.250 para R$ 2.500. Em partes, é verdade. Isso vai acontecer. Mas, ao mesmo tempo, quando esses vereadores lá estiveram no gabinete, nós falamos para o prefeito: senhor prefeito, eles merecem sim, mas vamos olhar para o povo também. O povo também precisa, os demais. E o prefeito que acabou de tirar a corda do pescoço com relação ao índice da folha de pagamento. Quando esse índice abaixou um pouquinho, ele voltou a corda do pescoço para que pudesse dar o aumento de 3% a todos os funcionários públicos municipais. É pouco? É. Mas é o que ele pode fazer. Disse o seu testemunho. É o que ele pode fazer no momento. E nós vamos continuar em diálogo com ele. Tenho certeza, e ele tem essa intenção, de ainda esse ano conseguir pelo menos mais 5%. O que ultrapassaria os 6,91% da inflação do ano anterior. E daria um aumento real do salário do funcionário público. Esse é um fato que precisa ser esclarecido. Por que mudou para 16A? Para que não houvesse dois aumentos simultâneos. Porque se continuasse no 16, passaria de 2.250 para 2.500 e depois teria 3% a mais, quando todo mundo fosse receber. Então, para tomar esse cuidado, o prefeito ordenou a criação de uma nova categoria, de uma nova referência, 16A, descontando esse 3%, para que depois, quando todos receberem 3%, aí sim chegue a R$ 2.500. Então, nesse ponto, estou de acordo com o prefeito municipal, nesse ponto, defendo a ideia dele. Porém, em outro ponto, infelizmente, tenho que concordar com o vereador Edson, que se ausentou. Não é admissível que o diretor de escola, que também é diretor, do qual se exige ensino superior e mais, exige ensino superior com formação específica, receba menos que os demais diretores. Isso eu não concordo de forma nenhuma, estou aqui indignado sim, mas não é por isso que eu vou deixar de aprovar os cargos de direção, porque o município não pode continuar travado. E nós não podemos ficar aqui subjugado ao querer dos maus, deixando o município parado. Não vou deixar isso. Mas lamento profundamente. E fica aqui o meu pedido público ao prefeito, que já fiz o dia de ontem, e vou aqui refazer. E aos meus colegas, Fabiano, Ernei, Ailton, Julimar, me ajudem também nesse ponto. Vamos cobrar nesse ponto, para que o salário também dos diretores de escola
chegue ao mesmo nível dos outros diretores. Porque, repito, não é justo. Principalmente porque eles serão obrigados a serem submetidos a testes, serão obrigados a passarem no concurso. E todo mundo que passou no concurso sabe o quanto a gente tem que estudar, o quanto que é difícil chegar lá. Então, por favor, vamos valorizar também a educação. E eu tenho certeza que o prefeito municipal vai fazer todo o esforço possível. E com fé em Deus, antes de lançar o concurso, nós teremos esse salário equiparado. Então, eu peço aí a ajuda também do pessoal da divisão de ensino, que eu tenho certeza que tem esse mesmo intuito. Então, da Secretaria da Educação. Vamos trabalhar nesse sentido. Por fim, gostaria de dizer por que, e esse Edson teria que estar aqui para nos ouvir. Por que nós somos favoráveis? Porque Viradouro, por incrível que pareça, está no mapa do Brasil. Por incrível que pareça, Viradouro também é construído município. E só em Viradouro é que nós queremos empurrar de goela abaixo pessoas como diretor de finanças, diretor do departamento de licitação, sem ser da confiança do prefeito. Isso é o maior absurdo do mundo. E, com todo o respeito, a ADIM que foi proferida, é lamentável que um órgão do Estado subjugue o município a obrigações que ele não subjuga o Estado. Por que não questiona que o governador do Estado tem os mesmos cargos de comissão? Por que não questiona de milhares de outros, centenas de outros municípios do Estado de São Paulo e por esse Brasil afora? Agora, o Edson avisou, quando os homens ficarem sabendo, eles vão tomar uma atitude. E fiquem sabendo, senhores, que provavelmente ele já esteja sabendo. Porque antes mesmo da votação aqui, ele quis antecipar o voto nosso, o nosso querer, e com a pauta em mãos, já procurou o Ministério Público, e nós ficamos sabendo. Então, com certeza vai ficar sabendo. Mas, se eles acham que deve fazer mais um ADIM, que faça. Não podemos... Outra questão, antes que eu saia daqui, não posso deixar de registrar. A questão que ele sempre se referiu a um ADIM anterior do Partido dos Trabalhadores. Ela existiu? Existiu. O prefeito cumpriu? Não. Não cumpriu, está processado por não ter cumprido. O senhor Paulinho Guizelino tem um processo no Tribunal de Justiça que está agora tramitando inicialmente aqui na delegacia, por não ter cumprido a decisão da ADIM, que é costume dele não cumprir, como eu falei antes, quem estava presente ouviu. Falei para o senhor Edson, lembra da outra ADIM que nós ganhamos em São Paulo, porque quando nós criamos no começo de 2012 o cargo de diretores, porque precisava começar as aulas e eles não compareciam às sessões, criamos com 4 votos, e ele falou, vou no Ministério Público. E aí, no mesmo dia eu respondi para ele, nós iremos... O que está acontecendo hoje, né, vereador? Exatamente. Eu falei para ele, então você vai aqui em Viradouro, nós vamos em São Paulo direto com a ADIM. E nós ganhamos a ADIM. E nem para consertar a Constituição do município, eles não votaram no projeto de emenda à lei orgânica, sendo que a lei está lá, mas está morta. Porque não adianta estar na Constituição do município se o Tribunal de Justiça determinou inconstitucional. Então, não adianta querer colocar na conta do PT o que agora está acontecendo. Lá atrás o PT fez? Fez. Eles cumpriram? Não. Agora eles fizeram. Nós estamos cumprindo. Mas estamos preparados que no futuro pode acontecer ainda outras coisas desagradáveis. Então, sou favorável ao projeto e fica o meu pedido pelos diretores de escola para que haja o equiparamento em um futuro breve. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Eu só quero reforçar suas palavras e dizer para você que eu tenho certeza que, em nome dessa presidência, em nome dos meus colegas vereadores que fazem parte da situação, que não mediremos esforços para fazer com que a classe dos professores e também outras classes terão os seus direitos com referência ao aumento salarial. Da mesma forma com que nós fomos ao gabinete, solicitamos do prefeito municipal, e ele, com todas as dificuldades, nos ouviu e atendeu os nossos pedidos, eu tenho certeza que, da mesma forma, os nobres companheiros que fazem parte da situação também concordam com a sua solicitação. Presidente, me permita, eu já estava de saída, mas me faltou dizer uma coisa que eu não posso perder de deixar aqui registrado. Nós falamos do Edson, que foi o autor. Ele, na verdade, é apenas o primeiro signatário, ou seja, o primeiro que assina pedindo o que hoje está acontecendo em Viradouro. Mas tem mais assinaturas, é preciso falar aqui. Edson Luiz Maria Tavares, para quem não conhece o Tiguera, o senhor Luiz Geraldo Cardoso, Lindóia, e o senhor José Gibran. Então, nós temos Edson Franco, Edson Maria Tavares, Luiz Geraldo Cardoso
e José Gibran. Não é somente ele, vamos dividir entre eles. Vereador Ailton, com a palavra. Boa noite a todos os internautas, boa noite aos amigos presentes, vereadores. Esses nomes citados aí pelo vereador, por amigo vereador, são as pessoas que amam Viradouro. Que na política vai lá e ama Viradouro e vamos fazer isso. Esses são os que amam Viradouro. E quero parabenizar o prefeito Maicon Lopes. São 3% que ele deu. Se Deus quiser mais 5 em dezembro, é pouco. Mas, se nunca tiver o começo, nunca vai chegar lá. Pelo menos estamos começando. E a gente está junto cobrando e vamos chegar lá. São 3, 5, 10. Se tivesse feito isso há muitos anos atrás, hoje nós não estaríamos aí com essa calamidade. Certo? Então, obrigado, Maicon Lopes. Vamos estar juntos nessa. Vamos trabalhar pelo povo. Maicon Lopes e Cal Ribeiro. Gente, muito obrigado a todos. Estou contente hoje, estou até mais clarinho. Eu coloco a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada com a isenção de 2 vereadores. Solicito a primeira secretária que verifique os pareceres que acompanham o projeto. Pareceres da comissão. Não. Comissão de Justiça e Redação, desculpa. Comissão de Justiça e Redação. Finanças e Orçamento. Favorável também, que nós analisamos o impacto, né, Julimar? Nós somos favoráveis também. Coloco o projeto em votação. Vereador, eu gostaria, mais uma vez, é com referência a esse projeto? Então você poderia ler no outro projeto, sabe por quê? Porque eu estou colocando o projeto já em votação, e aí nós temos os outros projetos, com referência a um artigo do regimento interno. Tá, então... Sim. Não, mas... Oi? Tá, você está solicitando que ela faça... Então tá, para ficar registrado aqui que os pareceres foram verbais, o artigo 192 do Regimento Interno da Câmara Municipal diz o seguinte: concedida a urgência especial para projeto que não conte com pareceres, o presidente designará relator especial, devendo a sessão ser suspensa pelo prazo necessário para a elaboração do parecer escrito ou verbal. Eu coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado com 4 votos favoráveis e 2 votos de vereadores que não se fazem parte no plenário. Passamos ao projeto de lei do Executivo número 43, que dispõe sobre a criação de cargos em comissão que passam a fazer parte do quadro de funcionários do Poder Executivo do município de Viradouro e de outras providências. O projeto possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Eu coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestam. O pedido de urgência foi aprovado por unanimidade dos presentes. O projeto havia recebido uma emenda modificativa de autoria do senhor prefeito municipal, porém foi retirada a pedido do mesmo através do ofício número 205/2014, protocolado nesta casa na data de hoje. Solicito a primeira secretária que faça e verifique os pareceres que acompanham o projeto. Pareceres da comissão, vereadora. É o mesmo parecer dos outros. Tem que ler tudo de novo? Não, da comissão. Comissão de Justiça e Redação. Finanças e Orçamento. Favorável também. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Projeto de lei do Executivo número 44/2014, que dispõe sobre a criação de cargos efetivos e diretor de escola que passam a fazer parte do quadro de funcionários do Poder Executivo do município de Viradouro e da outras providências. O projeto também possui
pedido para tramitar em regime de urgência. Eu coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ementa, bem como da sua justificativa. Projeto de Lei do Executivo 44 de 2014 dispõe sobre a criação de cargos efetivos de diretor de escola que passam a fazer parte do quadro de funcionários do Poder Executivo do município de Viradouro e da outras providências. Comissão de Justiça e Redação. Finanças e Orçamento. Julimar. Favorável também. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade dos presentes. Solicito a primeira secretária que faça a leitura. Nossos pareceres, né? Coloca o projeto em discussão, desculpe aí. Coloca o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Dando prosseguimento, nós temos o projeto de lei número 046/2014, que cria a função de confiança de vice-diretor de escola e dá outras providências. O projeto também possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Eu coloco em votação o pedido. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ementa, bem como da sua justificativa. Projeto de Lei do Executivo 46 de 2014 cria a função de confiança de vice-diretor de escola e dá outras providências. Comissão de Justiça e Redação. Finanças e Orçamento. Favorável também. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei do Executivo número 47/2014, que cria a função de confiança do diretor de escola e dá outras providências. Também o projeto possui um pedido para tramitar em regime de urgência especial. Eu coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Solicito a primeira secretária que faça a leitura da ementa, bem como da justificativa do projeto. Tá bom. Secretária agradece. Obrigado, vereador. Projeto de Lei do Executivo 47 de 2014 cria a função de confiança de diretor de escola e dá outras providências. Solicito a primeira secretária Fabiana que faça a leitura dos pareceres que acompanham o projeto. Pareceres são verbais. Comissão de Justiça e Redação. Favorável. Finanças e Orçamento. Favorável. Coloco o projeto em discussão. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Passamos ao projeto de lei do Executivo número 048/2014. O projeto também possui pedido para tramitar em regime de urgência especial. Eu coloco o pedido em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O regime de urgência foi aprovado por unanimidade. Solicito a vereadora Fabiana, primeira secretária, que faça a leitura da emenda, a justificativa, a dispensa. O que é que leia os vereadores? Eu acho interessante ler esse aqui. Realmente. Não, não tem. É o aumento salarial É o aumento salarial, está sem emenda. dos funcionários. Tem? Tem? Cadê onde está a emenda? Cadê? Onde está a emenda? Ah, está aqui. Emenda modificativa. Essa aqui. Aqui, ó. Esse aqui, não é? Qual que é a emenda? Esse aqui. Não, está aqui já. Isso aí eu só...
Bom, o projeto possui uma emenda modificativa e eu solicito à primeira secretária que faça a leitura da emenda. Lê a emenda toda. Emenda modificativa ao projeto de lei 48 de 2014, de 28 de julho de 2014. O prefeito municipal de Viradouro, no uso das atribuições que lhe foram conferidas por lei, submeta ao presidente da Câmara Municipal de Viradouro a seguinte emenda modificativa ao projeto de lei 48 de 2014, para alterar a redação de seus dispositivos que passam a ser considerados. Emenda. Dispõe sobre a concessão de aumento salarial aos funcionários do Poder Executivo do município de Viradouro, cria nova referência salarial e dá outras providências. Artigo 1º. Fica concedido aumento salarial de 3%, calculado sobre o salário base dos funcionários públicos da administração direta e autarquias do Poder Executivo do município de Viradouro. Artigo 2º. Fica criada a referência salarial R16A, fixada no valor de R$ 2.505, que passa a constar nos anexos da Lei Municipal 2.354, de 5 de janeiro de 2006. Artigo 3º. O aumento salarial previsto na presente lei não incidirá sobre a referência criada pelo artigo anterior. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Viradouro, 30 de julho de 2014. Maicon Lopes Fernandes, prefeito municipal. Coloca a emenda em discussão. Coloca a emenda em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. A emenda foi aprovada por unanimidade. Bom, como eu tinha dito que o projeto possui pedido para registrar em regime de urgência, vocês já... eu queria pedir aos vereadores a isenção da leitura da justificativa do projeto, ou vocês querem que lê? Eu só pediria, senhor presidente, se fosse possível, a leitura do antepenúltimo parágrafo da justificativa. Portanto, de cima, de baixo para cima, primeiro, segundo, terceiro. Contar registro por fim. Da emenda modificativa do 48? Do projeto. De agora não impedirá, segundo os estudos financeiros constantes do laudo de impacto, que seja feita uma revisão geral na base salarial dos funcionários de no mínimo 5% em dezembro de 2014 para aplicação em 2015, totalizando em menos de 6 meses um aumento de 8% nos salários dos funcionários. Eu solicito à primeira secretária que verifique os pareceres que acompanham o projeto. O parecer da assessoria jurídica aqui está favorável. Comissão de Justiça e Redação. Finanças e Orçamento, favorável também. Coloco o projeto em discussão. Vereador Manuel Brandão com a palavra. Senhor presidente, demais colegas, minha vinda aqui agora, eu prometo, será breve, rápida, apenas para deixar bem frisado e registrado na ata desta sessão esse sonho, quase que um compromisso do prefeito municipal, quando ele fala que o aumento de 3% não impedirá a possibilidade de novo aumento já em dezembro de 2014 para valer em 2015. E lembrar a todos que até hoje a lei que aprovada nesta casa para que a revisão salarial anual fosse feita não tinha sido realizada não por falta de desejo, mas por falta de condições. Pelo fato de que o artigo 22 da Lei de Responsabilidade Fiscal determina que quando estiver acima do limite de 54% do valor da receita corrente líquida, não possa se fazer esses reajustes.
assim que o prefeito pôde, ele fez. Isso não impede, ainda que ele dando os 3 agora, ainda que dê os 5 no final do ano, não impede que também no exercício 2015 seja dado feita a correção referente à inflação do corrente ano. Então, as expectativas são as melhores nesse momento. Esperamos que tudo dê certo, que o pessoal do Trava Tudo, do Tranca Pauta, do Tranca Rua, do Tranca Desenvolvimento pare com esse tipo de ação e que a gente possa valorizar mais aos nossos funcionários. Então, eu venho aqui para agradecer essa tribuna ao prefeito, coisa que eu fiz já pessoalmente com relação a esse aumento, digamos, esse 3%, que é mínimo, mas é o possível, e em nome do funcionalismo público eu quero agradecer. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Vereadora Fabiana, com a palavra. Eu venho aqui agradecer e parabenizar, porque tá meu pai aqui, que foi funcionário muitos anos da prefeitura, se não me falha a memória, faz muitos anos que a gente não tem reajuste nenhum no salário, né? Pois é, e com tudo isso, com uma prefeitura travada que nós pegamos, sem crédito para comprar uma agulha, hoje a prefeitura está conquistando o seu espaço, ela está tendo crédito, e o menino, no primeiro momento que o menino tem um fôlego, ele vem aqui e faz o reajuste salarial. Ele está de parabéns, esse menino. Coloco o projeto em votação. Os favoráveis permaneçam como estão, os contrários se manifestem. O projeto foi aprovado por unanimidade. Bom, antes de finalizar a sessão, nós estamos chegando ao final, eu queria mais uma vez agradecer a presença de todos vocês e que vocês possam estar presentes em todas as sessões, acompanhando os atos que os vereadores têm feito, os trabalhos que nós estamos fazendo aqui. Em especial, eu quero fazer um agradecimento ao pessoal da Polícia Militar, que esteve presente durante todo o período da sessão. Levo o nosso abraço ao seu comandante, a vocês, muito obrigado por tudo. Não havendo mais nada, sob a proteção de Deus, dou por encerrada mais essa sessão extraordinária. Tendo em número legal, dou por aberta mais uma sessão extraordinária, onde pergunto aos nobres vereadores se com seus votos permaneçam os mesmos. Sendo assim, sob a proteção de Deus, eu dou por encerrado mais essa sessão extraordinária. Boa noite a todos e que Deus vos abençoe. Obrigado.